Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e vamos fazer uma breve análise do último episódio do anime de Attack on Titan, episódio 27 da quarta temporada. Eu acho que é 27. Se não for, eu vou anotar em algum canto da tela. Primeiramente, que tal você se inscrever no canal? Além de me ajudar bastante, você também vai ficar por dentro dos próximos lançamentos, tanto de react como de análises, não só de Attack on Titan, mas também do mangá de Boku no Hero, mangá de One Punch Man, anime de One Piece, mas eu tô bem atrasado, anime segunda temporada de Demon Slayer e depois quando eu terminar Demon Slayer eu vou começar aquele do Asta. Cover, não sei o que, Cover. Bom, bora lá. Eu tô olhando aqui pra baixo pra ver o roteiro, tá, do vídeo. Começando com um breve resuminho, a gente teve aquele embate de diálogo, principalmente entre o Connie, o Armin e aqueles dois conhecidos deles no episódio passado. A partir daí, assim que termina esse embate, faz uma transição muito boa com a Titã Fêmea aparecendo atrás do Armin. Foi uma inclusão da cena saindo de um momento de drama muito bem feito. Gostei bastante. E aí, metade do episódio, basicamente, mais da metade, é uma ação desenfreada entre os Jägeristas e a galera da Mikasa. Eu vou chamar de galera da Mikasa, os nossos heróis, né? Foi um, um episódio em que os Titãs tiveram muita participação importante. Dessa vez eles não eram o ataque propriamente dito, eles eram a defesa. Só que era uma defesa que precisava atacar. Só que aí, em certo ponto do episódio, ainda na primeira metade, a Range descobre que eles não conseguiriam terminar em poucas horas a manutenção do avião, preparar o avião. Só que a Range faz uns cálculos e ela percebe que com essa viagem, esse atraso de horas já vai ser o suficiente para o Eren destruir parte de algumas cidades, né? Libério principalmente. E eles já vão ter que lidar com consequências de pessoas inocentes morrendo por causa do rugido da terra, tá? Então é algo que a gente já tem confirmado basicamente pelos cálculos da Range. Fiquem em atenção nisso, tá? Então, ainda não aconteceu, ainda não mostrou cena do rugido da terra, mas a Range já adiantou. A gente não vai conseguir a tempo impedir o rugido da terra, então vai ter morte de inocente sim. Então se preparem, que nós podemos ter cenas pesadas nos próximos capítulos, tá? Porrada vai, porrada vem, com uma ação excelente, uma ação muito boa. Um 3D também bem mascarado. E aí, no final do episódio, nós tivemos os nossos personagens principais conseguindo pegar o navio, já que eles mudaram de plano. Ficou só o comandante Magat e depois o Chades chegou no final do episódio. E como último detalhe, nós tivemos a morte do Flock. Aleluia! E quem foi que matou o Flock foi a Gabi, tá? Eu acho que o Flock tá vivo ainda. Realmente eu não lembro. Realmente eu não lembro do mangá. Eu já li o mangá, tá? Já sei os pontos principais todos. Só que esses pontos menores, assim, principalmente humano com humano, pontos políticos, eu realmente não lembro. Então, apesar de eu saber que eles iriam conseguir pegar o navio no final, eu não lembrava. E também lembrar que iria ter um embate contra Jägeristas, eu não lembrava dos detalhes desse embate, de como que eles iriam vencer. Então eu também não lembro se o Flock morre agora, mas eu acho que não. E nem é pelo que eu lembro ou não lembro do mangá, é porque a cena da morte dele foi rápida. Teve um certo foco nele, que ele estava se achando gostosão, que ia conseguir acabar com o plano dos nossos protagonistas. Então teve um foco nele pré-tiro. Depois que levou um tiro, eu acho que ele caiu muito rápido na água. E quando a gente sabe, a gente que já viu muitas séries, filmes e animes, a gente sabe que quando o foco não é dado, não é dado um foco assim na morte de um personagem ou num vilão nesse caso, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Terminei o resumo, vamos agora aos comentários. Não vou nem chamar de análise, né? Agora vamos aos comentários. Primeiro, as cenas de ação muito boas. Isso já comentei, né? Então posso até pular.
Um detalhe interessante é que o episódio passado foi o momento em que teve o confronto emocional, por assim dizer, entre os Jägeristas e os nossos protagonistas, e que ambos já foram companheiros no passado. E que momento foi esse? Foi o momento do Armin e o Cone lidando com aqueles dois ex-colegas deles, né? Nesse episódio, nós tivemos personagens que também estavam lidando com ex-companheiros, mas que não sentiram nada. A Mikasa, o Jean e a Range também, né? Então, fica aqui a dúvida, né? Vocês podem até comentar aí nos comentários o que vocês acham. Será que foi porque a Mikasa, o Jean e a Range não ligam para esses ex-companheiros? E aí torna os personagens um pouco mais frios, talvez? Ou será, por outro lado, que é porque, narrativamente falando, a construção desse embate emocional já foi feito com o Armin e o Cone, então não precisou ter repetido esse embate. Tá? Então é uma das possibilidades. Uma terceira possibilidade é que entre os Jägeristas que a Mikasa, o Jean e a Range estavam enfrentando, não tinha nenhum conhecido deles, né? Então por isso que eles não ficaram sentidos. Né? Então só tinham pessoas desconhecidas mesmo sendo antigos colegas. É aquela pessoa que você sabe que estuda no mesmo colégio, porque você já viu ela de farda, mas você nunca conversou com ela, não sabe que série é. Você até duvida, será que é ele mesmo? Né? Então fica aí a dúvida. Eu aposto mais na segunda, tá? Apesar dessa decisão talvez trazer um pouco de risco para deixar esses três personagens que eu citei um pouco mais frios, né? Mas eu espero que todo mundo que tenha assistido entenda esse outro argumento da construção já feita no episódio passado. Vamos comentar sobre não a morte do Flock, que eu já comentei, né? Mas o tiro da Gabi. E aí ficou muito específico a Gabi ter dado esse tiro. Então, primeiro nós temos que basicamente era a única personagem ali, junto com os Azumabito, que não tinham o que fazer, né? Porque os titãs se transformaram em titãs. A Mikasa, Jean, Range foram lá lutar. O Armin e o Cone tiveram o embate deles episódio passado. O Falco, apesar de ser criança, ele se transformou em titã, tá? Então ele desenvolveu a sua ação. E aí só quem não conseguia mais ajudar, até por não saber usar equipamentos 3D e também por ser criança, foi a Gabi. Então, primeiro é uma justificativa, né, do porquê que a Gabi era a única personagem que estava no navio de guarda, por assim dizer. Segundo, esse tiro da Gabi é um tiro que serve de redenção para ela, né? Fechar ainda mais a redenção, né? A gente já viu a redenção ao longo de vários episódios. Começou lá na primeira temporada, na primeira parte, desculpa, da quarta temporada. Então é uma redenção muito, muito mais do que bem construída. Eu gostei bastante da redenção da Gabi. Só que aí nós temos uma espécie de espelho narrativo, tá? A Gabi, ela começou dando um tiro na Sasha, tá? Quando a Sasha estava vestida também com equipamento 3D mais moderno, preto, né? E agora nós viemos para um tiro em que a Sasha acerta o Flock dessa vez. Então, talvez, olhando da forma de fechamento de ciclo da Gabi, talvez ela tenha sim matado o Flock, tá? Eu acho que a morte do Flock, como foi mostrada, pouco foco nele caindo na água e tal, me faz a crer que ele ainda esteja vivo. Só que pensando pelo lado da Gabi, é muito bom que ele tenha morrido para servir como fechamento. O ciclo da Gabi de redenção acho que já fechou, né? Foi uma
cerejinha, assim. Foi uma pitadinha de sal para dar um gostinho a mais, tá? Porque foram situações muito parecidas. Vamos para o Falco. E aí, nós tivemos a primeira aparição do visual, né? Do Titã do Falco. E aí, nós tivemos a mandíbula, obviamente, né? Característica. Só que aí nós tivemos outras características um pouco mais proeminentes. Então, a mandíbula do Falco já é uma mandíbula um pouco mais. Parece um bico, né? As garras do falco parecem umas garras de ave. Os pés do falco são garras de ave. E aí a gente se pergunta, será que o falco vai voar? Né? O próprio nome falco já dá a entender que lembra falcão, né? Então o nome dele associado à transformação de titã talvez leve a crer que ele consiga voar, tá? Agora, se ele vai conseguir voar ou não, a gente vai ter que esperar. Agora, antes que eu esqueça, eu poderia comentar isso no futuro, né? Se ele realmente vier a voar, mas antes que eu esqueça, até porque ele pode vir a não voar, então eu não teria a possibilidade de fazer esse comentário. É como que os japoneses eles têm uma relação muito própria, né? De nomes e poderes, né? Então, o Eren Yeager, o Yeager é gigante, parece, em alemão, alguma coisa assim. Aí ele vem e virou um titã. O Falco foi dado o nome dele Falco, e aí depois, anos depois, ele vem e vira um titã que tem tudo para criar asa e virar um falcão voador, um grande gigante, né? Então, eu particularmente, minha opinião, como diz o Gaveta, eu não gosto muito porque. Ah, legal, o personagem tem um nome que simboliza o poder dele. Tá, mas quando os pais deram o nome, ele não tinha aquele poder, né? A gente vê muito isso em outros animes também. Não vou citar exemplos, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, deixo aqui a minha opinião, certo? E aí, como a cena, assim, oficial para finalizar o episódio foi o debate. O debate não. Uma conversa entre o Magath, vou chamar de Magath, e o Chades no segundo navio, enquanto eles preparavam o segundo navio para ser explodido. E aí nós tivemos, a gente pode analisar essa conversa como os dois mestres que treinaram a geração que está agora lutando pelo salvamento do mundo, né? Então, os dois mestres, o Chades comenta isso, o Chades fala isso. É impressionante como os meus alunos cresceram, tá? Então, os dois mestres percebem que os seus pupilos adquiriram o conhecimento necessário, cresceram, coloque a palavra que você quiser. Treinamento finalizado, por assim dizer. Então, função de mestre finalizada, a minha função também na história acaba. Então, eles sentiram que o bastão foi passado e poderiam desempenhar outra função na história. E a função que eles comentam é de serem. Eles não falam isso, né? Mas eles são. Não coadjuvantes, seria diminuir a morte deles, mas eles também são protagonistas que escolheram se sacrificar para que o navio dos nossos principais protagonistas, vou chamar assim, conseguisse sair sem ser perseguido, tá? Então é uma conversa que rola muito em Naruto, né? A próxima geração é a mais forte do que a anterior. As fotos dos mestres com seus pupilos, aí tem o quarto Hokage, aliás, o Jiraiya com o quarto Hokage, o quarto Hokage com o Kakashi com o Naruto, as fotos, né, assim. E aqui foi um diálogo, e um diálogo principalmente de conciliação.
Um outro prisma que a gente pode perceber dessa conversa é que os mais novos, né? Gabi de um lado, Rainer, do outro lado Mikasa, Armin, Connie, eles já estavam se acertando. E aí naquela conversa ao redor da fogueira, que rolou há uns 2 episódios, eu acho, o Magat, que ainda não tinha aceitado essa união entre antigos rivais, tá? Então, nós tivemos um aprendizado que veio dessa vez da base, em vez de vir dos tutores, que primeiro se uniram e depois os seus pupilos se uniram, veio uma união da juventude que depois subiu para os mais velhos, os seus tutores, tá? E aí eu acho que nessa segunda palavra, talvez a palavra nem seja tutor, seja realmente focar nos mais velhos, né? Uma geração mais tradicional, aceitando, mesmo que tardiamente, essa aliança necessária para salvar a humanidade, né? Salvar a humanidade, é isso que foi preciso ali, certo? E aí, para finalizar o episódio, nós tivemos a Anne angustiada, a Anne finalmente foi a personagem que quebrou dessa vez. Eu acho que todo mundo já. Muitos, na verdade, todo mundo não. A Mikasa. Mikasa teve, eu acho, alguns momentos de tremer na base, mas a maioria dos outros personagens já tinha demonstrado dúvida e a Anne ainda não. No finalzinho, na cena pós-crédito, na verdade, não foi nem o final. O final foi a cena do Magat e o Chad. Na cena pós-crédito, é que nós tivemos a Anne desabando, não querendo mais matar ninguém, só quer encontrar o pai dela, né? E aí bateu de novo naquela questão: a Mikasa vai conseguir matar o Eren? Se a Anne for matar o Eren, a Mikasa vai deixar, né? Então, está abrindo aí duas possibilidades, né? Hum, Na verdade, são várias possibilidades, então não vou nem debater muito, não. Mas a principal é ou a galera do Rainer e da Anne vai tentar matar o Eren e vai rolar algum embate entre Mikasa, Armin e Connie. E aí vai ter um embate entre esses dois lá no futuro. Ou vai ser um momento em que o, o pessoal do Armin e a Mikasa vão ter que criar coragem sim e matar o Eren, tá? Hum, Espero que seja a segunda, né? Espero que seja a segunda. E aí, como detalhezinho dessa cena pós-crédito, foi uma gaivota voando lá em cima. Uma gaivota. Pra quem sabe o final de Attack on Titan, eu acho que não gostou de ver aquela gaivota. Não gostou. Eu também, eu particularmente não gostei. Então, tudo está caminhando para que o final seja o mesmo do mangá, né? São várias pistas aí, eu posso fazer um outro vídeo. Não, não vou fazer não. Não vou ficar prometendo também. Eu prometo e aí depois não cumpro, vocês ficam chateados, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Se tiver assistido até aqui, espero que tenha gostado. Se tiver gostado, deixa um like. Deixa um comentário positivo também, se possível. E se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.